Continuando em separação de misturas heterogêneas. Centrifugação. O que é centrifugação? É a separação de um sólido que está em suspensão no líquido. Ou seja, eu tenho lá uma substância líquida e eu tenho alguma coisa que está misturada ali, mas eu não consigo separar pegando ela, filtrando ela. Normalmente a gente usa, literalmente, em suspensão, que são o que a gente chama de substâncias coloidais. A gente também vai ver isso mais para frente, certo? Então, se eu tiver essa substância em suspensão no líquido, eu uso o processo de centrifugação. Centrifugação. Onde é que a gente vê centrifugação? Na máquina de lavar. E o que é que a máquina de lavar faz? Ela pega a roupa que está ali espalhada na máquina e gira no movimento de dentro para fora. A prova disso é que quando você abre a máquina de lavar, as roupas estão todas encostadas na parede da máquina. Porque a movimentação da centrifugação, ela vai de dentro para fora. E aí esse negócio aí começa a girar, gira numa velocidade super rápida. E aí quando ela para, o sólido em suspensão ele fica no fundo e o líquido fica na parte de cima. E aí eu consigo descartar a parte líquida e conseguir analisar apenas o sólido. Então, se tiver lá falando sobre algum exemplo de separação por centrifugação, pode lembrar da máquina de lavar, sem problema nenhum. É uma movimentação de dentro para fora, onde o que é sólido vai ficar no fundo ou no canto da parede e o que é líquido vai ficar no meio ou na parte de cima, certo? No meio eu estou falando com relação à máquina de lavar, certo? Ventilação. Ventilação, o próprio nome já está falando, é o uso de ventilador. Então, se eu quiser separar a palha de um arroz, eu ligo o ventilador, a palha que é mais leve vai voar, eu vou conseguir pegar a palha e o arroz vai ficar, certo? O próprio nome já está falando, ventilação, ventilador. Sublimação. Sublimação é quando um dos sólidos, que vai acabar passando pelo processo de aquecimento, ele vai sublimar, ou seja, ele vai passar do estado sólido para o estado gasoso, certo? Enquanto o outro vai permanecer no estado sólido, porque como a gente está falando de mistura heterogênea, eu vou ter dois sólidos misturados. Mas aí, quando eu aqueço, ambos os sólidos, como eles são diferentes na realidade, eles têm temperatura de sublimação diferente. Então, eu posso ter uma substância que ela consegue sublimar, passar do sólido para o gasoso em 1000 graus Celsius, e eu posso ter outra substância em 1200. E aí, o que vai sublimar primeiro é o 1000 graus Celsius, porque eu vou chegar nessa temperatura primeiro do que o de 1200. Então, dessa forma, eu consigo separar um sólido de um outro. E é exatamente isso aqui que acontece, ó. Eu estou mostrando para vocês. A gente recolhe esse gás, certo? E aí a gente consegue fazer a separação de um sólido para o outro. Ou então, se o segundo sólido, que é o que tem a temperatura mais elevada, for de meu interesse, eu uso o mesmo processo, porque aí o que vai sublimar vai embora e o que vai ficar lá no recipiente é só o que eu quero, ok? Catação. Catação vem de catar, certo? É quando eu uso a mão ou uma pinça. Por exemplo, catar feijão. É um processo de catação. Sabe quando eu digo que a química ela está no dia a dia da gente? Pelo amor de Deus, mas isso é fantástico, isso é lindo demais. E a levigação, ela vem a ideia de, ó, levitar, flutuar, certo? É daí que vem o termo levitar, de levigação. É quando eu tenho um sólido que é mais denso que o outro, mas aí eu uso uma corrente de água para separar. Por exemplo, essa ideia de levigação, mais para frente a gente vai ver uma que é floculação, que é a ideia de justamente ficar suspensa, de realmente flutuar. Mas a ideia de levigação, ela também traz essa ideia de flutuar, por quê? Como a gente está falando de dois sólidos, onde um é mais denso do que o outro, quando eu jogo a corrente de água,
o sólido mais leve, ou seja, menos denso, vai embora com a água. E o sólido mais pesado, mais denso, vai ficar no recipiente. E aonde é que a gente vê esse processo de levigação? Para procurar ouro nos rios. Eu não sei onde é que procurar ouro, mas eu acho que é no rio, né? Eu sempre vejo pessoal no rio, passando um pote assim na água do rio e balançando para ver se encontra o ouro, certo? Então, a corrente do rio consegue levar todo o resto de material que não seja o ouro, e o ouro acaba ficando no recipiente, porque ele é mais denso, ele é mais pesado, certo? Peneiração ou tamiçação. Eu coloco esses nomes assim diferentes, que é justamente para, se por um acaso na questão vinha um nome desse, você saber o que é, né? Porque não adianta de nada chegar aqui e só apresentar para vocês peneiração e vocês se encontrarem com tamiçação e não saber o que é, certo? Tamiçação é a mesma coisa de peneiração. A gente vai usar o quê? Peneira. O nome já está dizendo, certo? E flotação é o que eu falei para vocês. Flutuação é quando a gente coloca a água e essa substância ela vai flutuar na água, porque a substância mais leve ela vai ficar suspensa e a mais pesada vai ficar no fundo. Então, aqui, ó, um exemplo de peneiração e um exemplo de flutuação. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Eu tinha, tipo, umas raspas de lápis no fundo da areia. E aí eu coloco água. E aí essas raspas desses lápis, ele vai flutuar, certo? Então, esse é o processo de flotação ou flutuação. Sifonação, provavelmente quem teve aquelas piscinas antigas em casa, aquelas quadradinhas azulzinhas, já usou esse processo de sifonação para tirar água da piscina. Sifonação nada mais é do que um tubo em formato de U, em que ele vai conseguir tirar o líquido de um lugar para o outro por conta da pressão. Então, aí, ó, transporta um líquido de um recipiente para outro por diferença de pressão, usando um sifão. Geralmente é usado para separar sólido de líquido ou líquido de líquido, certo? Então, sifonação vem a ideia de sifão, que é o símbolo, que é o cano em formato de U. E aí vem o que eu falei para vocês, que são as misturas homogêneas, ou seja, as misturas que apresentam uma fase. E aqui, quando eu olho líquido, não é que ele está numa fase só, ó, a gente está falando de misturas heterogêneas. Então, por exemplo, se eu tiver água e óleo, são dois líquidos, mas é uma mistura heterogênea, porque eles não se misturam, ok? Separação de misturas homogêneas significa que vai apresentar uma fase só. Então, aqui, ó, cristalização ou evaporação. É a separação de componentes de uma mistura homogênea por diferença de volatilidade. Por exemplo, as saleiras, certo? Algumas saleiras, algumas produções de sal de cozinha, elas são feitas dessa forma. Esses tanques enormes aí, eles ficam tipo um pouco um pouco acima do nível do mar. E aí, quando a maré enche, ela fica toda coberta. Quando a maré seca, esses tanques eles vão ficar repletos de água. E aí, com o passar do tempo, essa água ela vai evaporando e o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele vai ficar nos tanques. Então, alguns processos de produção de sal de cozinha é feito dessa forma, por cristalização ou evaporação, certo? Destilação simples. A destilação, ela é feita normalmente em laboratório. Dá para a gente construir um destilador em casa também, mas destilador nada mais é do que o uso de um equipamento específico, que é esse daqui, chamado de condensador, certo? Onde a gente consegue separar um líquido de outro líquido, certo? Então, no caso, a simples é de um sólido para o líquido, mas a gente tem outro tipo de destilação que a gente consegue separar líquido do líquido.
E aí eu coloquei aqui, ó, a destilação simples, ela é uma separação de um sólido dissolvido em um líquido. Por quê? Vamos supor que aqui eu tenho água e sal de cozinha, certo? Aqui onde eu estou passando o mouse. E aí eu coloco isso daqui para ferver. Aqui eu tenho um bico de Bunsen, com fogo aqui, uma chama. A água, ela vai começar a evaporar e ela vai passar aqui, ó, dentro do condensador na forma de gás. Quando ela passa dentro do condensador, ela vai se transformando em líquido. E aí aqui ela vai começar a gotejar. E o que sobrar dentro desse balão vai ser apenas o meu material sólido, certo? E aí eu vou conseguir separar o sólido do líquido, porque o líquido vai sair e o sólido vai ficar no balão. Deixa eu passar a borracha aqui. Destilação fracionada é o que eu acabei de falar. A gente vai usar a mesma ideia da destilação simples, mas a diferença é que agora a gente não vai separar um sólido de um líquido, a gente vai separar um líquido de um líquido. Então, se eu tiver água e álcool, por exemplo, o álcool ele tem a temperatura de ebulição mais baixa do que a da água. Então, se eu não me engano, o álcool, o etanol, ele é de 37 a 40 graus Celsius, mais ou menos. Então, se eu tiver uma mistura de água e álcool, e eu quiser separar o etanol da água, é só eu fazer essa destilação fracionada, certo? Então, se eu tiver simples, é sólido, líquido. Se eu tiver fracionada, é líquido, líquido. E aí a gente tem fusão fracionada. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea sólida e eu quero separar esses dois sólidos. O que eu faço? Uma fusão fracionada. Que é justamente essa ideia daqui, ó. Eu vou aquecer o meu metal. E aí, quando eu aqueço esse metal, na verdade, esse aquecimento daqui é diferente daquele outro que a gente viu, porque aqui a gente tem uma mistura homogênea. Eu tenho dois metais misturados, mas que eu não consigo visualizar quem é ferro e quem é cádmio, por exemplo. Certo? Então, quando eu não consigo visualizar essa mistura, eu uso uma fusão fracionada, porque ambos têm temperatura de fusão diferente. Então, aí eu vou conseguir separar por temperatura. E a liquefação, a gente já viu lá nos processos nos processos de transformações químicas, a liquefação, ela está relacionada à transformação de líquido. Eita Deus. A liquefação, ela tá relacionada ao gás, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma mistura homogênea de gases, por exemplo, gás oxigênio e gás nitrogênio, e eu quiser separar esses gases, eu uso esse processo de liquefação fracionada. Normalmente, esse processo é feito em laboratório, certo? Usando um material específico. Mas se ver liquefação, lembra que eu falei gás liquefeito perfeito, que é o gás de cozinha. Liquefação, ele está relacionada à transformação de gás. Então, eu vou separar esses gases.